Glória a Deus. Abram comigo a palavra do Senhor em Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 5. Aleluia. Glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Você pode ler comigo? Em voz alta? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? É interessante porque aqui, né, o sábio Salomão, né, o salmista Salomão, o sábio Salomão, né? Aleluia, ele fala sobre algo, e claro, ele escreveu Eclesiastes já no final da sua caminhada, né, no final da sua vida, aleluia. Mas é interessante que ele faz uma analogia, ele fala como tu não sabes o caminho do vento, né? A gente consegue até saber a direção, se a gente olhar para as árvores, a gente consegue ver o vento, para onde está soprando, a gente consegue sentir. Nesses dias a gente tem sentido bastante o vento, né? Porque está bem geladinho, né? Falar nisso, ele está bem geladinho mesmo. Mas é interessante aqui, porque ele usa essa analogia, ele diz, como tu não sabes o caminho do vento, né? E nem como se forma os ossos no ventre de uma mulher grávida. Nós temos a ciência hoje, né? A gente consegue, né, até ver a formação do bebê, mas não conseguimos entender o processo, como isso acontece. A gente olha ali rapidinho, identifica, mas não consegue ver. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Isso é interessante porque nos faz compreender uma coisa, que Deus, ele não é previsível, ele não age da forma como a gente imagina que ele age. Ele é soberano, amém? E por saber todas as coisas, ele faz tudo da forma que lhe apraz. A palavra de Deus diz que ele já era antes. Deus já era Deus quando ele fez o mundo. Deus não foi criado, Deus é. Quando ele se apresentou e alguém perguntou, Deus, quem tu é? Ele diz, eu sou, porque Deus é, amém? Aleluia. Então Deus, ele é em si próprio, ele tem todas as coisas. Ele é autossuficiente, amém? Ele é muito mais. Deus, ele é poderoso, então ele não é previsível, aleluia. E por saber de todas as coisas, ele faz da maneira que lhe apraz. E nós precisamos aprender a compreender, a viver por essa confiança em quem Deus é, aleluia. Confiar em Deus diante de tudo que não podemos ver é algo que aprendemos com Jesus. Deus, ele tem um modo de agir especial. Cada um de nós, ele age de uma maneira única. Ele se manifesta de maneira única. Efésios 4, né, quem estava nas quartas-feiras, o Renato tem insistido, nós temos ministrado um curso sobre os dons, o Renato tem insistido nisso, que Deus, ele tem uma multiforme sabedoria. Ou seja, Deus, ele age de uma maneira multiforme, de várias formas, para cada um de nós. Ele age na vida de cada um de nós de uma forma diferente. E Deus, ele não parou, ele está trabalhando, ele é muito grande, ele é poderoso. E nós podemos ver isso, porque ele tem cuidado. Deus é cuidadoso. Deus é um Deus de detalhes. Deus, ele conhece tudo. Aqui diz que nós não vemos, mas ele vê. Salmo 139 diz que nós não tínhamos forma dentro do ventre da nossa mãe, e Deus acompanhou tudo. Deus, ele nos conhece. O salmista Davi, ele fala sobre isso, que não há para onde fugir dele. Até as trevas diante de Deus são luz. Não tem como fugir. Aleluia. Então é necessário nós conhecermos esse Deus. E para nós conhecermos Ele se manifesta através da fé.
para cada um de nós que precisa aprender em Cristo Jesus, crer e esperar. É como se aqui o sábio estivesse dizendo: olha, você não precisa ver, você precisa crer e esperar. E não adianta, assim também não sabes as obras de Deus. Aleluia. Deus opera nas nossas vidas pela fé. A Bíblia fala em Hebreus 11:1, eu peguei uma versão daqui da internet online, que diz assim, que é a VFL, eu não conhecia essa versão fácil de ler, já conhecia? Eu não conhecia. E ela diz assim: ora, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Ou seja, Deus está trabalhando, Deus ele começou uma obra. Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, ali efetivando a obra de Deus, um pouco antes, ele fala o Salmos 22, né? Ele fala: Pai, por que me abandonaste? É exatamente o Salmo 22, se você lê o Salmo 22, você vê que é Jesus na cruz. E ali Jesus, ele completa a sua obra. Ninguém poderia matar Jesus, ele deu a sua vida, né? Se você ler João 10, Jesus diz isso, eu recebi o mandamento de meu Pai, eu dou a minha vida. Então Jesus deu a sua vida. Ele estava fazendo algo no Pai, ele e o Pai estavam fazendo uma obra, e essa obra Jesus consumou na cruz. Ele disse: está consumado, eu lhe entrego o seu Espírito. Jesus entregou o seu Espírito. Como João 10 diz, ele pôde pegar de volta 3 dias depois. Jesus, que não tinha pecado, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, porque o pecado ele não poderia reter a Jesus. O salário do pecado é a morte, fala em Romanos 6:24. Então é interessante que nós entendemos que Jesus não tinha pecado, e Jesus não tinha pecado. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A ciência hoje comprova que, aleluia, que quando um bebê ele é gerado, quando acontece a concepção, há um flash de luz assim, e câmeras já conseguiram pegar isso. E é tão interessante porque é Deus trazendo vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. Aleluia. Deus ele é poderoso, e a obra dele acontece muitas vezes fora do meu e dos seus olhos, e nossa parte é crer. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis na tua vida, em que você tem tentado olhar, que você tem tentado firmar a sua fé naquilo que você vê, mas não há como, porque a fé ela é a certeza daquilo que vamos receber, e coisas que esperamos, e a convicção de coisas que ainda não existem. Isso é fé. Então a fé ela é algo, ela sempre está baseada em algo que ainda não aconteceu. E nós, como seres humanos, nós temos a facilidade de querer ver, de querer entender, de querer compreender. E eu não digo que nós precisamos ficar na ignorância, que nem eu ouvi um irmão falar assim para mim: pastor, a ignorância ela é boa, porque ela nos protege. Eu falei: até Deus nos revelar. A revelação de Deus nos traz a verdade. A verdade é a realidade, ela tem raiz na realidade. E Deus quer que a gente, sim, que a gente conheça a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E nós aqui cremos no que Ele fez. Nós cremos na obra de Jesus. A obra de Jesus é poder. Em Romanos o apóstolo Paulo diz que a mensagem é poder de Deus para aquele que crê. 1 Coríntios 2 fala sobre que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Nós temos o Espírito Santo, amém? Então pelo Espírito Santo nós começamos a discernir coisas espirituais. A fé, ela se trata de você crer em algo que Deus já está fazendo, mesmo que você não veja. Fato é que todos nós enfrentamos batalhas para nos mantermos firmes crendo, e isso é parte do que Deus faz. Deus age dessa maneira para que possamos aprender com Ele. A verdadeira religião é relacionamento com Deus. A verdadeira religião é esse relacionamento com Deus que veio através de Jesus Cristo. Então eu não vou ver, mas eu permaneço crendo.
E eu um dia criei, Romanos 10:9 disse: com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Quem aqui um dia aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O dia que você fez isso, você entrou nesse lugar de fé. Você começou a caminhar com Jesus, você começou a cumprir aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus nos levou a Deus Pai, Jesus nos levou ao Deus que faz todas as coisas, mesmo que nós não estejamos vendo, Ele está fazendo. E é esse Deus que eu preciso confiar. É nesse Deus que diante das minhas batalhas eu preciso permanecer. É desse Deus, diante de situações que eu não consigo entender, que estão me machucando, que me fazem, me pressionam, me sufocam, eu preciso continuar crendo. Porque é diante disso que eu crio o meu relacionamento e me fortaleço na fé. Eu conheço mais a Deus diante disso. Isso são oportunidades no meu relacionamento com Deus para que eu possa viver o melhor de Deus nesse lugar e cumprir o chamado dele em Jesus Cristo. Aleluia. É claro que a gente nunca lembra disso nos momentos difíceis. A gente clama por Deus, mas a gente muitas vezes não consegue romper isso. 2 Coríntios 5:7 diz: andamos por fé e não por vista. Nós andamos nesse caminho, onde Jesus é o caminho, a verdade, a vida, onde Jesus, Ele é o único lugar, Ele é o único lugar que eu posso estar para esse relacionamento. Ele é a verdade, porque Ele vai me ensinando para dentro de mim mesmo, nas minhas dificuldades, nas minhas contestações, nas minhas lutas. Eu falo com Ele e Ele fala comigo, Ele vai me ensinando a passar por essas situações. E eu tenho certeza que se você hoje começar a pensar diante de situações que você viveu uns anos atrás, teve momentos que você falou: o que eu vou fazer? E no outro dia Deus operou e fez um milagre. Quantos aqui já viveram isso? Se a gente conseguisse ter um livro escrito isso, que a gente pudesse todos os dias folhear, naquele dia tal situação aconteceu, e eu achei que não havia esperança, e de repente alguma coisa aconteceu que mudou toda aquela situação. Era Deus. Era Deus. Sabe, quando eu conhecia Jesus, quando eu tive meu encontro com Deus, foi muito claro isso para mim. Deus começou a descortinar os momentos que Ele estava comigo, sem eu ter consciência da presença dEle. Hoje, em Jesus Cristo, eu tenho consciência da presença dEle, porque queima aqui dentro, na minha vida, queima aqui, é a presença do Espírito Santo. Não há amigo melhor, o Consolador, o Espírito da verdade. Eu nunca mais estive só depois daquele dia. 1 João 2, 26, 27, ali diz: e a unção que habita em vós, ela é verdadeira. Não há necessidade que ninguém vos ensina. A unção que é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. E quando João fala sobre isso, ele fala sobre esse relacionamento de filho de Deus, sobre esse relacionamento de fé que eu e você vivemos. A unção do Espírito Santo habita nas nossas vidas, e ela é a verdade de Jesus, que nos faz perseverar, que nos faz ter esperança, que daqui a pouco as coisas vão melhorar, mesmo que hoje pareçam que não, mesmo que hoje ao eu olhar ao meu redor, tudo diga que não, mas Deus ainda está fazendo, e Deus não parou de fazer, porque Ele é Deus soberano, Ele tem todo o poder. Basta a mim crer e confiar, basta a mim crer e confiar. Aleluia, aleluia. A fé nunca se baseia no que vemos, mas na certeza do que Deus prometeu, e é um fato, e terá o seu cumprimento. Sabe, a palavra de Deus diz que quem espera em Jesus não vai ser confundido. Todos aqueles que esperam em Jesus Cristo não serão confundidos. Romanos 5:5 diz: pois a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo da verdade. É real, gente. É real. Eu falava na quarta-feira isso, que o dia que eu fui cheio do Espírito Santo pela primeira vez, eu falava: meu Deus, que coisa maravilhosa, Deus, da onde que eu não conhecia Deus? Por que eu nunca tinha sentido isso? Porque o mundo não conhece. Eu pensava: Deus, por que não passou isso no Jornal Nacional?
gente, lá na igreja, tal, está todo mundo cheio do Espírito Santo, vai lá que tu vai sentir uma alegria que tu nunca sentiu na tua vida. Eu pensava, Deus, eu conheci tudo nesse mundo, Deus, eu não conhecia você. Eu não conhecia o quanto era maravilhoso não estar mais só. Eu descobri que eu não estava mais só. Quando eu voltei do retiro do encontro com Deus, que eu peguei minha Bíblia e que eu abri ela, a palavra de Deus pulava na minha vida e eu falava, que é isso, gente? Eu já li tantos livros, mas nenhum deles se comparava com ler a palavra de Deus viva, sendo endereçada para a minha vida. E isso não é diferente para ti, porque o mesmo Jesus que habita na minha vida, Ele habita na sua vida. Ele é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. A palavra de Deus fala em Efésios que esse Cristo está sendo formado em nós, que nós estamos sendo formados. Deus está fazendo uma obra de formar Cristo Jesus na minha vida e na sua vida, através das lutas, através daquilo que você não está vendo. Mas Deus está fazendo. Deus não para de trabalhar. Ele não para de trabalhar. Quando nós estamos dormindo, Ele está trabalhando. Eu posso descansar nele e crer. O povo caminhou pelo deserto 40 anos, na promessa de um descanso. O descanso, passou geração, passou, e sabe quem que foi eliminado? Se a gente lê ali, aleluia, em Hebreus, aqueles que não creram. E a Bíblia realmente ela fala sobre isso. Hebreus 11:6 diz que não tem como agradar a Deus, se eu não me achegar a Ele, crendo que Ele pode fazer aquilo que eu estou pedindo, que Ele pode operar aquilo que eu tenho colocado diante dEle. Você tem apresentado a sua vida diante dEle nesse relacionamento? Sabe, eu estava pensando, sabe como que é baseado o relacionamento? Em confiança. Hoje nós vivemos um tempo de fragilidade, não de fragilidade, fragilidade nos relacionamentos. Porque às vezes a gente espera de alguém algo, a gente coloca as nossas expectativas na pessoa e a gente espera dela que ela tenha palavra, que ela honre os seus compromissos, mas a gente vê que muitas vezes isso não está acontecendo. E isso é relacionamento. Interessante isso, né? Eu pensava sobre isso. Em quem a gente tem confiado mais? Em Deus? Porque quando nós agimos buscando crer naquilo que nós vemos, nós dizemos para Deus que Ele não é confiável. E às vezes a gente vive com pessoas que quebram direto compromisso com a gente e a gente continua confiando nelas, porque a gente vê elas, ou porque o nosso relacionamento ainda é frágil. Será que nós temos entendido o relacionamento com Deus de verdade? É claro que existe o amor nessa equação também, né? O amor suporta, o amor não se vangloria, não se porta convenientemente, não busca seus próprios interesses, tudo espera, tudo crê. E isso é o amor de Deus fluindo na minha vida, na sua vida. Mas eu queria pensar sobre o relacionamento de confiança que há em mim em relação a Deus. Se às vezes a gente consegue confiar nas pessoas que às vezes são tão falhas e a gente não confia em Deus, que tem todo o poder, que é soberano sobre todas as coisas. Você tem confiado em Deus? Você tem esperado em Deus? Caminhamos por fé e não por vista. Deus não tem nenhum compromisso de nos explicar como Ele está agindo, mas nós temos o compromisso de permanecer na fé. Você crê nisso? Você está comigo nisso aí? Crendo, mas quando não houver evidências visíveis, é que Ele está atuando. E o Espírito Santo Ele nos dá paz, a paz que excede a todo entendimento, que vem de Jesus, o príncipe da paz na minha vida e na sua vida. Ela nos preserva nos momentos mais difíceis. Se cumpre a palavra de Deus, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não serás atingido. Por quê? Porque quem nos guarda é o Senhor, quem nos guarda é Ele. E mesmo que passemos por momentos difíceis, né, a gente ouvia um jargão cristão aí dizendo assim, não é por quê, mas é para quê, né? Para quê, Deus? Estou passando por isso, o que é que o Senhor quer fazer em mim? O Senhor quer me levar? Porque Deus quer nos levar em lugares mais altos, de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. Sabe, não existe nada mais maravilhoso do que chorar aos pés do Senhor, mas chorar no colo do Senhor é muito melhor. E colo é para filho,
Colo é para aquele que vive relacionamento de filho, que entendeu sua identidade, que não é aquilo que faz, mas é aquilo que Deus está fazendo nele. Se Deus diz em sua palavra que não sabemos as obras de Deus, que faz todas as coisas, nós não sabemos, né? Deus está nos protegendo para que estejamos mais próximos dele, exercitados com os olhos da fé, exercitados na fé. O justo viverá pela fé. Você é justo? Por que somos justos? Porque Jesus Cristo nos justificou. Não somos justos porque somos perfeitos. Seremos perfeitos quando Jesus se manifestar em glória, seremos transformados, mas agora caminhamos a cada dia mais, compreendendo o agir do Senhor nas nossas vidas, deixando Deus trabalhar em nós. Quando Isaías chegou diante da glória de Deus, Isaías 6, depois que o rei morreu, Isaías teve uma visão ali do trono de Deus, e diante de Deus não há nunca... Toda vez que tu está diante de Deus, tu está se sentindo mais miserável, tá? Já vou te falar que isso é verdade. A gente se sente miserável diante de Deus. E diante de Deus, Isaías, ele reconheceu o seu pecado. Ele falava palavrão, gente. Tem um negócio terrível, crente falando palavrão, né? Falar palavrão, crente falar palavrão é doído. É doído. E ele, Isaías, o profeta de Deus, né? Ele falava palavrão e ele na hora da presença de Deus ali, ele reconheceu o seu pecado. Ele disse: Senhor, né, eu vou morrer, eu tenho lábios impuros. E aí Deus proveu a obra dele. Deus deu ordem lá, foi lá, os serafim pegaram o brasinha, levaram o brasinha, tocaram na boca de Isaías, e ele foi purificado. E aí Deus disse: a quem enviarei eu? Interessante, né? Você vê, se Isaías não tivesse olhado e dito: porque eu sou profeta, olha só, Deus aí, eu estou vendo o trono, Deus, não. Na hora, pela presença de Deus, ele reconheceu o seu pecado. Pecado reconhecido é obra de Deus para a libertação. Por isso que eu, de vez em quando, estou falando de arrependimento, porque eu também preciso me arrepender todos os dias. Porque a obra de Deus, eu não quero atrapalhar a obra do Espírito Santo na minha vida. Eu não quero atrapalhar a obra do Espírito Santo na vida do meu irmão. Amém? Você crê nisso? A obra de Deus, é Ele quem faz. É Ele. Ele gera em nós isso. Isaías se sentiu pecador pela glória de Deus diante dele. Os anjos diziam: santo, santo, santo. Você tem dito santo, santo para Ele? Você tem dito isso para Ele? Aleluia. A verdade é que temos dificuldade de crer sem ver, e Deus sempre lidou com isso. Deus sempre lidou com isso. Vamos ler lá Deuteronômio 4. Vamos ler o 12. Depois vamos ler o 15 ao 18. Vamos ler comigo? Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Agora do 15 ao 18. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas ou debaixo da terra. Bom, isso faz parte da dificuldade do ser humano. Então Deus lida com isso há muito tempo.
Deus lida com isso. Deus não se agrada. E é interessante que a gente leu ali no início, no 12, né, no 15, diligência as vossas almas, guardai, pois, com diligência as vossas almas. Então, você vê que a idolatria, o querer ver, ele faz mal para nossas almas. Na verdade, isso só nos afasta de Deus. E exatamente nesse momento, nesse período, havia muito disso. Havia muito dessa situação. Mas uma coisa me chama a atenção, é Deus falando do meio da chama. Deus, Ele falou do meio da chama. Deus quis demonstrar que Ele não tinha forma, né? Que Ele não tinha formato. Então eu fico imaginando aquela voz sair de dentro do fogo e o fogo flamejando. E é interessante porque Deus usou fogo, né? Não vou entrar nisso, mas eu vou entrar numa coisa. Deus falou, foi ouvido a palavra dEle. Deus falou, então Deus, Ele considera a sua palavra mais importante de qualquer coisa que você possa ver. A palavra de Deus, ela é mais importante de qualquer coisa que você possa ver. E agora nós vamos para Jesus, né? Jesus aqui em João 4:24, João 4:24, diz assim, Deus é Espírito. E 24 e 25, Deus é Espírito, e que importa é os que adoram em Espírito e em verdade. Você vê que Deus, Ele é Espírito. Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade. Ele quer ser adorado dessa maneira. E nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser transparentes diante de tudo que Ele já vê. E nós precisamos dizer para Ele, Senhor, eu quero te adorar nesse lugar. Eu quero olhar para Ti dessa maneira. Porque Deus é impossível de você conseguir imaginar, porque Ele é muito grande. Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele criou todo o nosso planeta, as galáxias, né? A gente está vivendo num tempo de um monte de teoria de ET aí, gente. Eu creio que Deus possa ter criado outras vidas, com um universo tão grande. Mas, eu preciso crer no que Deus falou, e é a sua palavra. E sabe, se Deus falou, tudo que eu preciso para crer nele e permanecer na fé, está aqui, gente. Está aqui. Está aqui. Está acessível para mim e para você. O que tem tentado nos tirar desse lugar? O que tem tentado nos tirar a conhecer o que a palavra de Deus diz? O que tem tentado nos tirar daquilo que Deus quer nos ensinar na sua palavra? Aleluia. Adorar Ele em espírito. Sabe, é interessante o jeito de Deus agir, né? Deus falou isso para uma mulher samaritana. Ele quebrou todo protocolo nenhum. Aqueles judeus que esperavam Deus em cima de um cavalo com uma espada para libertar Israel do domínio de Roma. E aí Jesus chegou montado num burrico. Mas Ele cumpriu a palavra, porque Ele é o verbo vivo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra que eu e você precisamos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu preciso dessa palavra viva para a minha vida, para que eu possa me fortalecer na fé, para que eu possa adorá-lo em espírito e em verdade, porque eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas, as minhas debilidades, e Deus sabe disso já. E Ele vai usar isso na sua obra. Ele vai fazer com que isso me impulsione para o mais dEle, para viver esse relacionamento mais íntimo com Ele, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Ainda que eu não veja, eu permaneço nele, porque Ele é a rocha
firme, Ele é o meu rochedo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus que me guarda, Ele é o Deus que me faz sim, a minha alma ansiar por mais dEle, querer conhecer mais dEle. Essa terra vai passar, tudo isso aqui vai passar, mas as palavras de Deus não irão passar, e essas palavras de Deus não irão passar, elas têm que estar na minha vida e na sua vida, elas têm que sim crescer na minha vida e na sua vida. Crente precisa conhecer Bíblia, crente precisa ler a Bíblia. Você não vai aprender Bíblia com um teólogo, você vai aprender Bíblia com o Espírito Santo, o autor dela. Dentro disso você vai viver. Jeremias 2, se eu não me engano 2:2 fala, Deus reclamando para Jeremias: eles me trocaram, fonte de mananciais, água pura, e foram cavar poços que não retêm água. Sabe o que é isso? A gente está acostumado a só ficar estudando, buscando, procurando lá, e o que nós temos aprendido com o Senhor? Na fé, vai nos levar a essa profundidade de verdade, não a religião, mas o relacionamento com Deus, diante das dificuldades, diante de tudo que aconteceu na tua vida, em Cristo Jesus você tem a escolha: eu vou ficar na dor, na doença, ou eu vou para Cristo Jesus, porque é Ele quem me cura, porque é Ele quem usa isso para que eu possa viver o melhor de Deus nessa terra. Eu tinha todos os motivos, cresci numa casa com pai alcoólatra, passei por cada uma, que nem convém falar, mas eu um dia entendi, no toque do amor de Deus, que Deus ia usar tudo isso que foi terrível na minha história, para me empurrar para viver por fé. Não que eu seja perfeito, gosto de Paulo falando isso, né? Não que eu seja perfeito, eu não sou perfeito, eu sei disso, porque a graça de Deus me faz eu querer mais de Deus, e eu sei que eu não consigo fazer o bem que eu quero, porque o mal está em mim, mas eu dou graças a Deus, por Jesus Cristo, que me livra do poder do pecado, que gera em mim esse desejo de querer Ele, que gera em mim esse desejo de permanecer nele, porque é o único lugar que vai valer a pena no final das contas. Um dia eu vou sair dessa terra, um dia eu vou sair daqui, e eu quero estar com Jesus. E lá diante de Jesus eu vou dizer: ó Jesus, ó Senhor, eu não fiz aquilo por causa disso, por causa daquilo. Eu reconheço as minhas fraquezas, mas eu também reconheço que eu tenho um Deus forte, que o poder dEle opera na minha fraqueza, porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque a minha fraqueza, ela supõe dependência, ela supõe fé, ela supõe entender que Deus continua fazendo, e eu não posso usar isso como desculpa, porque em determinados momentos Deus vai colocar situações diante de mim, e nessas horas a gente precisa ser bem firme e ouvir a voz de Deus: Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero fazer a tua vontade nessa situação. Deus é grande, e seria impossível expressar sua grandeza através de algo que se possamos ver. O único que esteve aqui e as pessoas puderam olhar para Ele foi Jesus. Quem via Deus, quem via Jesus via Deus. Todas as tentativas de ver Deus acabam por um caminho não muito bom, e muitas das vezes só nos afastam. Moisés lá em cima falando com Deus, Deus pega e escreve as leis para aquele povo que era escravo no Egito, tal. E aí quando Moisés chega lá embaixo, a primeira lei de Deus, ela não fazer imagem. O que chega lá quando Moisés, o que ele vê? O povo pegou o ouro, enrolou Arão e fez Arão pegar o ouro. Arão, o sacerdote levita, fez ele fazer lá uma imagem. E aí você sabe, se você conhece a história, só acabou mal. Moisés ficou indignado, teve que depois escrever. O pior é que Moisés depois pagou o pato ainda, só por causa que ele se irou, quebrou a tábua. Agora Deus falou: agora tu que vai escrever. Ele teve que escrever. Que luta, que luta. Só afastou mais eles de Deus.
Só afastou eles mais de Deus. E engraçado é quando eles queriam ver Deus, né? Começaram a contestar a autoridade de Moisés. Deus apareceu lá, falou, aí não faz negócio, Moisés, sobe tu lá que eu não quero saber de ouvir Deus mais não. Porque ainda bem que eles tiveram medo. Ainda bem que eles tiveram temor. Aleluia. Então, querer ver só piora a situação. Eu creio que Deus pode te mostrar, mas Ele te mostra depois que está pronto. E o diabo não quer que tu veja, mesmo depois de pronto, porque tem muita coisa que eu e você passamos que não serve para nós. Você entende que tem coisas que você passa na vida, sofrimentos que você teve, situações que você teve, que só são para você usar na vida do outro irmão? Deus, Ele é um Deus altruísta. Ele não é um Deus, nós que ficamos preocupados só na nossa dor, né? Ai, porque dói aqui, ai, porque dói aqui, porque acontece isso, porque acontece aquilo, e a situação, isso não está bom, isso está... Ei, Deus não vê isso. Deus vê lá na frente. Deus vê a totalidade. Por isso nós precisamos nos apegar a Ele, para nós entendermos isso. A tua situação, ela pode ser para edificar alguma pessoa que está ao seu lado. Ela serve como testemunho. Ela serve como cura, como entusiasmo de fé. Você pode pegar na mão de alguém que está passando por uma situação e falar: irmão, nós estamos juntos, nós somos um em Cristo. Eu passei por essa situação e Deus fez isso na minha vida. Você vai passar por isso também. Você vai passar. Sabe, Jesus, Ele foi muito verdadeiro. É bom ler, né? Quando você lê Mateus 6,33, porque a reino do céu, a justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Aí Jesus disse: e basta cada dia o seu mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã, com seus problemas, vai se resolver. Jesus foi muito claro. E aí Jesus, em João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição, ela é passageira, gente. A aflição passa. Aliás, as aflições são muito, muito boas para nos fortalecer na fé. A aflição não é para você ficar o tempo inteiro. Até Jesus passou, e Ele disse: tem de bom ânimo, vai passar. Porque Ele venceu o mundo. Eu e você vencemos o mundo. Filipenses 4,12 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você ler um pouquinho antes, você vai ver o que Paulo passou para se fortalecer no Senhor. Ou você acha que vai se fortalecer com as coisinhas fáceis? As coisas difíceis que nos fortalecem. Você quer ter fé? Vai vir em situação difícil. E aí você precisa estar pegado ao Senhor, falar: Senhor, me ajuda a passar por essa situação, porque é nessa situação que eu vou te ver, é nessa situação que eu vou me fortalecer, é nessa situação que eu vou sentir o teu amor, o teu cuidado. E Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A palavra de Deus fala isso, é isso que eu preciso pegar, é isso que eu preciso trazer para a minha vida. É isso que eu preciso colocar na minha mente. É disso que eu preciso. É disso que eu e você precisamos. Talvez, já teve palavras que eu não lembrava da Bíblia. E pessoas que se aproximaram de mim e com aquela palavra confortaram o meu coração diante de situações. Deus pode fazer isso, Deus faz dessa maneira, isso é ser igreja. Talvez Deus vai fazer isso com pessoas que não estão do teu lado, pessoas que você vai ver só uma vez, mas Deus vai fazer algo. Por quê? Porque Deus faz primeiro em mim. Aleluia. João 1,18 diz: Jesus, vamos ler João 1,18, Evangelho de João 1,18. Você pode ler comigo? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Revelação. Revelação. Você quer ver Deus? Revelação. Revelação da palavra de Deus. Revelação do seu propósito nele. Revelação é algo que acontece dentro de você, diante da tua história, do que você passou,
das dores que você sente, das dores que você tem, das suas decepções, das suas expectativas frustradas, das suas, aleluia, das suas dores, amém? Jesus quer revelar o Pai para mim e para você. Ele não parou ainda de revelar o Pai. Ser filho é conhecer quem Deus Pai é. Eu lembro das primeiras vezes que a palavra Pai eu direcionei para Deus, o quanto foi como foi revelador para mim. Eu falava: Deus, Pai, Pai, Pai. E ali eu fiquei um tempão, Pai, 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 para Deus, um tempão. E como é bom ser filho de Deus. É que a gente tem dificuldade, né? De repente a gente está que nem o filho pródigo, correndo de um lado para o outro. Ou a gente é o filho mais velho, que está com o pai e fica reclamando, que não reconhece tudo que o pai tem para você. Aleluia. Jesus manifestou Deus. Jesus ainda manifesta por revelação em sua palavra quem é Deus Pai. Hoje Jesus faz isso em nossas vidas. É Ele quem nos traz para o caminho da fé, para as nossas batalhas diárias. Hebreus 12 diz: nós que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Jesus é o meu alvo, é para Ele que eu tenho que olhar. Eu não tenho que olhar para o problema, eu tenho que olhar para Ele. E Ele está aqui na sua palavra. Ele tem algo aqui na sua palavra, para a minha vida e para a sua vida. Ele tem algo aqui. Ele nos ensina a permanecer crendo. Jesus, Ele nos ensina isso. É tão interessante que andar com Jesus, conhecer Jesus, não nos dá privilégios. Eu acho interessante João Batista, né? Porque João Batista teve um momento que ele estava preso, que ele duvidou de Jesus. Ele mandou os discípulos dele: vão lá falar com Jesus. Vão lá falar com Jesus. Pergunta para ele se ele é ele mesmo ou se vai vir outro. Olha, João Batista que viu a pombinha lá descer sobre Jesus pelo Espírito Santo quando batizou. João Batista que ouviu Deus falando: esse é o meu filho em quem tenho prazer, né? João Batista, o homem era primo de Jesus. E ele teve um momento que ele balançou na fé, estava preso, estava passando por dificuldade. E é tão interessante, os ministérios de João Batista é interessante, né? João Batista poderia ser um que andasse com Jesus, né? Não. João Batista não reivindicou: eu quero andar com Jesus. Quando Jesus chegou, ele entendia que ele se alegrava com o noivo, com que o noivo chegou. Ele não procurou lugar de destaque. João Batista, ele pensava na vida eterna. Eu fiquei pensando: cortaram a cabeça dele. Cortaram a cabeça dele. Jesus depois fala dele que não nasceu homem de mulher, né, que não teve, que o menor hoje ainda é maior que João Batista. E ele fala sobre que aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Então, não olhe para as circunstâncias. João Batista, ele viu as circunstâncias ali, e todos nós podemos ver, mas nós precisamos crer. E aí voltou os discípulos. Jesus: cegos vêm, coxos são curados, e o reino de Deus é proclamado aos aflitos, aos pobres. João Batista cumpriu o seu chamado. E, que nem diz Paulo, ele guardou a fé, né? Ele guardou a fé. Aleluia. A fé não se baseia no que os outros pensam de mim. A fé se baseia no que a palavra diz quem eu sou. A fé não é baseada no que eu penso, mas no que Deus pensa sobre mim. Aliás, a fé não é baseada nos problemas ao meu redor, ela é baseada no que a palavra diz que vai acontecer. Mateus, para encerrar, Mateus 8, 5 a 13, acontece um fato. Um centurião romano se aproxima de Jesus e ele diz: Jesus, eu queria que o Senhor fosse curar um servo que está doente. E Jesus falou: eu vou lá. E esse centurião romano olhou para Jesus e falou: o Senhor não precisa ir lá. O Senhor diz uma só palavra
e o meu servo é curado. Aquele homem, ele creu na autoridade de Deus naquele momento. Ele cria no que Deus, e ele usa uma analogia, ele diz: olha, eu sei disso, eu sou autoridade. E quando eu mando alguém vá lá e faz tal coisa, essas pessoas vão lá e obedecem e fazem. Olha só. E aí Jesus elogia esse homem. Aquele homem, ele não precisou ver. Ele não precisou ver. Ele cria na autoridade que Jesus tinha. Quantas vezes que nós não cremos na autoridade de Deus? Quantas vezes que nós deixamos de crer na autoridade de Deus? Sua fé foi apoiada na palavra de Cristo, na palavra dele. E Cristo continua falando. Cristo continua falando. Ele fala aqui, ele fala na igreja, ele fala no seu trabalho, ele fala na natureza, ele fala através das pessoas que não conhecem ele. Quando você quer ouvir, ele fala. Como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Essa é a fé que foi elogiada. Jesus disse: olha, eu não encontrei fé igual aqui em Jerusalém. Ali estava o povo de Deus, e é um gentio, um romano, um soldado romano, reconheceu a fé que havia em Jesus, e o seu servo foi curado. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Você crê que Deus faz todas as coisas? Você crê que Deus faz todas as coisas? Em Jesus, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daquele que Ele chamou. Quem é chamado de Deus aqui? E que amam e vivem esse relacionamento. Essa noite é noite de você dizer: Senhor, eu quero te amar mais. Essa noite é noite de você, eu queria que você ficasse de pé. Em Jesus e neste amor, nenhum problema nos separa. Romanos 8, né? Ali a partir do 36, 32, fala sobre, às vezes, as dificuldades. O apóstolo Paulo diz assim: olha, todos os dias somos reputados como ovelha, levados ao matador, como ovelha muda. A ovelha, ela, às vezes ela vai a dificuldades de boca fechada. E ele diz isso. Ele fala sobre a justiça de Deus. E ele fala, o apóstolo Paulo ali expressa isso: nada poderá me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nem profundidade, nem altura, nem principados, nem potestades. Aleluia. Esse lugar é o lugar do amor. A dificuldade é o lugar do amor. A dificuldade é o lugar de amar a Deus. Se cumpre a palavra de Romanos 5,5, a esperança não nos traz confusão. Porque se eu espero nele, que prometeu. Em Jesus eu sou transformado. Em Jesus entendemos que a esperança é a certeza de que Deus irá cumprir. E isso não nos traz confusão. Se a Bíblia diz que não há confusão por crermos nele, por esperarmos nele, há sim uma paz que excede a todo entendimento. Sabe, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos, que os seus pensamentos, e os caminhos dele são muito mais altos que os meus caminhos e seus caminhos. Pense no quanto Deus sabe. Pense em Deus agora olhando para dentro de nós, conseguindo ver o menorzinho, macroscópico, né? Ele consegue ver a nível atômico. Ele consegue ver de uma maneira, porque Ele fez todas as coisas. Se nós pudéssemos ver as cadeiras nem físicas são. Elas são átomos ali se entrelaçando. Aleluia. E Deus vê tudo isso.
Deus, Ele olha dentro do meu coração, do seu coração, Ele olha dentro dos meus pensamentos, dos seus pensamentos. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele pensa muito maior do que eu e você. Ele consegue fazer com que os 70, 80, 90 anos, aqueles que chegam dessa vida, já esteja escrita no céu. E Ele conhece todas as coisas, e Ele quer usar tudo isso, toda a minha história e a sua história, para algo que sim, que seja edificante do reino dEle, para o reino dEle. E eu e você precisamos dizer sim para Ele. Eu e você precisamos dizer sim para Ele. Eu e você precisamos crer no poder dEle, confiar naquilo que Ele está fazendo, crer naquilo que Ele está fazendo, dizer para Ele: sim, Senhor, eu confio em Ti, eu creio em Ti. Diante dessas situações, o Senhor vai me ensinar algo. E aí você pega a palavra dEle, você abre a palavra dEle aleatoriamente, e de repente Deus começa a falar contigo, Deus começa a expressar o amor dEle por ti, o cuidado dEle por ti. E muitas vezes, mesmo assim, nós não crendo, Deus envia pessoas, coloca ao nosso redor, e essas pessoas nos abraçam, e situações acontecem. Nós precisamos reconhecer. A palavra de Deus fala: não se estribe no vosso próprio entendimento, mas reconhecer o Senhor nos teus caminhos. Não confie só nos teus pensamentos, só naquilo que você tem pensado, mas confie nos pensamentos de Deus para você. E os pensamentos de Deus para você são a palavra dEle. Se você continuar lendo Isaías 55, depois desse, aí ele fala assim: não, a minha palavra, ela nunca volta vazia, mas ela sempre faz o que me apraz, e ela sempre prospera para aquilo que foi enviada. Então tudo que Deus fala para mim e para você, toda palavra que Deus endereça para a minha vida e para a sua vida, ela cumpre o propósito dEle. E agindo Deus, ninguém impedirá. Toma essa palavra, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará todas as outras coisas que nós precisamos para que essa obra dEle se cumpra? Ele ainda é fonte, Ele supre a minha necessidade, Ele supre as tuas necessidades emocionais, espirituais, físicas. Ele supre todas as coisas. Ele continua sendo Deus. E nós, quem somos? Você quer ouvir de Deus? Deus tem algo para você. Deus tem algo especial para você, e Ele não irá fazer se você não deixar. Jesus Cristo, Ele é muito educado. Ele só entra se nós deixamos Ele entrar. Ele não nos força a nada. Situações nos forçam, e eu creio que Deus age nas situações, mas Jesus, Ele espera o nosso sim dEle. Quem fala sim para Jesus aqui? Nessa noite eu quero orar por você, para a gente encerrar. E você que nessa noite está aqui e que quer viver o milagre de Jesus, que você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você quer viver o propósito de Deus, convido você também para vir aqui na frente, para nós orarmos com você nessa noite.